A resposta de Deus ao estresse. Seu corpo está gritando pare, mas você não pode parar, não é? Mais uma conta, mais um problema, mais uma cobrança, e você sente que vai explodir a qualquer momento. É aquela tensão que nunca sai dos seus ombros, a enxaqueca latejando, o estômago embrulhado. Você acorda cansado, vai dormir exausto. E no meio do dia, você só quer sumir. Você explode com quem você ama. Chora escondido. Sorri na frente dos outros, mas por dentro está gritando. E o pior de tudo, você já tentou tudo. Já tentou relaxar. Já tentou desacelerar. Já orou 1000 vezes pedindo paz. Mas o estresse só aumenta. E aí vem aquela voz na sua cabeça. Você é fraco. Todo mundo consegue. Por que você não consegue? E você começa a acreditar que é assim mesmo. Que você vai viver estressado até o dia que seu corpo desistir. Mas e se eu te dissesse que existe uma resposta que você nunca ouviu? Não é meditação, não é terapia, não é pense positivo. É a resposta de Deus. E ela está escondida em uma história bíblica que vai explodir sua mente. Nos próximos 30 minutos, você vai descobrir o homem da Bíblia que enfrentou o estresse mais brutal da história e a estratégia sobrenatural que Deus usou para salvá-lo. Os 4 passos de Jesus para vencer estresse de forma permanente. E o 4º passo? Ninguém fala sobre ele, mas é o mais poderoso. O erro fatal que 99% dos cristãos cometem e que faz o estresse piorar. Você provavelmente está cometendo agora. Um testemunho real de alguém que estava a 48 horas de um colapso nervoso. Hoje, irreconhecível. E atenção, se você sair deste vídeo antes do minuto 28, você vai perder a revelação mais importante. Aquela que muda tudo. Então respira fundo, porque sua vida está prestes a mudar. Deixa eu te contar a história mais chocante sobre estresse que você já ouviu. Antes de te mostrar os 4 passos práticos, eu preciso te contar uma história que vai destruir tudo que você achava que sabia sobre estresse. Você sabia que o rei mais poderoso de Israel enfrentou um nível de estresse tão extremo que ele escreveu: meus ossos estão se desintegrando, minha força secou, eu gemo o dia inteiro? Estou falando do rei Davi, o homem que matou gigantes, o guerreiro invencível, o adorador apaixonado, e ele chegou ao fundo do poço por causa do estresse. O que aconteceu com ele vai te mostrar algo que ninguém te contou sobre como Deus lida com o seu esgotamento. Antes de te mostrar os 4 passos práticos, eu preciso te contar uma história que vai destruir tudo o que você achava que sabia sobre estresse. Você sabia que o rei mais poderoso de Israel enfrentou um nível de estresse tão extremo que ele escreveu: meus ossos estão se desintegrando, minha força secou, eu gemo o dia inteiro? Estou falando do rei Davi, o homem que matou gigantes, o guerreiro invencível, o adorador apaixonado, e ele chegou ao fundo do poço por causa do estresse. O que aconteceu com ele vai te mostrar algo que ninguém te contou sobre como Deus lida com o seu esgotamento. A história está no Salmo 32 e começa de uma forma chocante. Davi cometeu um erro devastador. Ele teve um caso com Batseba, a esposa de um de seus soldados. E quando ela engravidou, Davi tentou encobrir. Ele chamou o marido dela da guerra. Tentou fazer parecer que o filho era dele, mas não funcionou. E aí, Davi fez o impensável. Ele mandou matar o soldado, colocou ele na linha de frente da batalha e ordenou que as tropas recuassem. Assassinato premeditado. E depois, Davi escondeu tudo. Fingiu que nada tinha acontecido. Casou com Batseba, seguiu sendo rei. Mas, por dentro, Davi estava morrendo. Escuta o que ele escreve no Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Você entende o que está acontecendo aqui? Davi está tendo um colapso físico por causa do estresse emocional e espiritual. Ele não consegue dormir.
não consegue comer. Seu corpo está secando. Ele geme o dia inteiro. É estresse crônico. É esgotamento total. É o corpo gritando. E repara, não é só culpa. É o peso de carregar algo que ele não foi feito para carregar. E aqui está a verdade que ninguém fala. Você pode estar carregando algo que Deus nunca pediu para você carregar. Pode ser culpa de erros do passado. Responsabilidades que não são suas expectativas impossíveis que você colocou em si mesmo. Segredos que você está escondendo. Mágoas que você não soltou. E seu corpo está pagando o preço. Porque Deus não criou você para carregar o peso do mundo. Ele criou você para confiar nele com o peso do mundo. E é exatamente isso que Davi descobriu. Davi chegou no limite. E ele fez uma coisa que mudou tudo. Salmo 32, versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, vou confessar as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi parou de esconder, ele confessou, ele entregou. E olha o que acontece no versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Feliz, não mais gemendo, não mais secando, feliz. Mas aqui está o segredo que vai mudar sua vida. Deus não esperou Davi se consertar. Deus não esperou Davi merecer. Deus não esperou Davi provar que era forte o suficiente. Deus esperou Davi soltar o peso. E no momento que Davi soltou, Deus pegou. Então aqui está o primeiro princípio devastador sobre a resposta de Deus ao estresse. Deus não quer que você seja forte o suficiente para carregar o peso. Ele quer que você seja sábio o suficiente para soltar. O estresse não é sinal de fraqueza. O estresse é sinal de que você está carregando algo que só Deus pode carregar. E a resposta de Deus não é, aguenta firme. A resposta de Deus é, entrega para mim. Mas agora você deve estar pensando, ok, mas como eu faço isso na prática? Como eu solto? É exatamente isso que vou te mostrar nos 4 passos. E o primeiro passo é tão simples que você vai pensar, só isso? Mas é o mais poderoso. Presta atenção. Então, recapitulando, Davi descobriu que Deus não quer que você seja forte o suficiente para carregar o peso. Ele quer que você seja sábio o suficiente para soltar. Mas como você faz isso na prática? São 4 passos, e cada um se conecta com o próximo. Se você pular algum, não vai funcionar da mesma forma. E atenção, o 4º passo é o mais radical. É o que separa quem tenta vencer o estresse de quem realmente vence. Então, presta muita atenção, porque sua transformação começa agora. O passo 1 é, identifique o que você está carregando. E eu disse identifique, porque a maioria das pessoas vive estressada sem nem saber exatamente por quê. Você só sente o peso, mas não sabe o que está dentro da mochila. Em Salmos 55, 22, Davi escreve, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Mas repara, você não pode entregar o que você não identificou. É como ir ao médico e dizer, doutor, eu tô mal. Mas você não diz onde dói, quando começou, o que piora. O médico não consegue te ajudar sem diagnóstico específico. E é a mesma coisa com Deus. Deus não quer uma oração genérica. Senhor, tira meu estresse. Deus quer que você nomeie cada peso, que você seja brutalmente honesto sobre o que está te esmagando. Porque quando você nomeia, você tira o poder da sombra e traz para a luz. Sabe por que você vive estressado? Porque você está carregando coisas que não são suas. Você está carregando expectativas que outras pessoas colocaram em você, responsabilidades que Deus nunca te deu, culpas de erros que Jesus já pagou, preocupações com o futuro que você não controla, mágoas do passado que você não soltou e seu corpo está gritando, eu não aguento mais. Porque você não foi feito para carregar tudo isso. Jesus disse em Mateus 11:30, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o seu fardo está pesado,
é porque você pegou fardos que não são de Jesus. E o primeiro passo é identificar quais são. Então aqui está o que você faz hoje, assim que terminar esse vídeo. Pega um papel e uma caneta e escreve no topo: o que eu estou carregando? E aí você lista tudo, sem filtro, sem julgamento, só verdade crua. Exemplos: medo de ser demitido, culpa por ter gritado com meu filho, pressão de pagar a dívida do cartão, mágoa do que meu pai disse há 10 anos, medo de decepcionar as pessoas, preocupação com a saúde da minha mãe. Escreve tudo, cada peso, cada medo, cada culpa, cada preocupação. E quando você terminar, você vai olhar para aquela lista e pensar: caramba, é por isso que eu estou exausto. Mas esse é só o primeiro passo, porque identificar não é suficiente. Você precisa entregar. E é aí que entra o passo 2. O passo 2 é: confesse especificamente a Deus. E quando eu digo confesse, não é só sobre pecado. É sobre tudo que você identificou no passo 1. É trazer para a luz. É falar em voz alta. É entregar nas mãos de Deus. Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E 1 João 1,9 completa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Confessar não é só sobre perdão, é sobre libertação. Quando você fala em voz alta aquilo que está te esmagando, você quebra o poder que aquilo tem sobre você. Porque o inimigo trabalha na sombra. Ele quer que você esconda, que você finja que está tudo bem, que você carregue sozinho. Mas quando você confessa, você traz para a luz. E na luz, o inimigo não tem poder. E repara, Deus já sabe o que você está carregando. Salmos 139:2 diz: tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Então, por que confessar se Deus já sabe? Porque a confissão não é para informar Deus, é para libertar você. É como uma criança que cai e machuca o joelho. A mãe já viu, mas a criança precisa chorar, precisa falar, precisa ser acolhida, e é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer que você venha, sem máscara, sem fingimento, e diga: Pai, eu não aguento mais. Eu estou carregando isso aqui e está me matando. Eu preciso de ajuda. Então aqui está o que você faz. Pega aquela lista que você escreveu no passo 1 e você vai orar, item por item, em voz alta. Se você estiver sozinho em casa, fala alto. Se tiver gente por perto, sussurra, mas fala. E você diz assim: Pai, eu confesso que eu estou carregando no meu peso. Eu tentei carregar sozinho e eu não consigo mais. Eu entrego isso nas suas mãos. Eu confio que o Senhor vai cuidar. Eu solto o controle, em nome de Jesus. E você faz isso com cada item da lista, um por um, nomeando, entregando, soltando. E quando você terminar, algo vai acontecer. Você vai sentir o peso sair dos seus ombros. Pode não ser instantâneo, mas vai acontecer. Mas atenção, só identificar e entregar não basta. Porque se você não preencher o vazio com a verdade, o estresse volta. E é aí que entra o passo 3, que é devastador. O passo 3 é: substitua a mentira pela verdade. Porque o estresse não é só um sentimento. O estresse é uma mentira que sua mente acredita. E se você não substituir a mentira pela verdade de Deus, você vai voltar para o mesmo ciclo. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformação acontece pela renovação da mente. Por quê? Porque sua mente é um campo de batalha. Coríntios 10:5 diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você precisa levar cativo todo pensamento, porque o estresse começa com um pensamento mentiroso. Você não vai conseguir. Você está sozinho. Deus te abandonou.
não há saída. Você é um fracasso. E se você não capturar esse pensamento e substituir pela verdade, ele vai crescer, vai virar ansiedade, vai virar estresse, vai virar colapso. Então aqui está o que você precisa entender. Cada mentira que causa estresse tem uma verdade bíblica que a destrói. Sua mente diz, você vai falhar. Deus diz, eu estou com você. Não tema, pois eu sou o seu Deus. Isaías 41:10. Sua mente diz, você está sozinho. Deus diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Sua mente diz, não há saída. Deus diz, eu sei os planos que tenho para você, planos de fazê-lo prosperar. Jeremias 29:11. Sua mente diz, você não tem forças. Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Sua mente diz, você não vai ter o suficiente. Deus diz, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Filipenses 4:19. Você precisa substituir. Não é pensamento positivo vazio, é renovação baseada na palavra de Deus. Então aqui está na aplicação prática. Pega aquela lista de pesos que você escreveu, e ao lado de cada peso, você vai escrever uma verdade bíblica que contraria aquela mentira. Exemplos. Peso. Medo de ser demitido. Verdade. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Salmos 23:1. Peso. Culpa por ter gritado com meu filho. Verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa e nos purifica. 1 João 1:9. Peso. Medo de decepcionar as pessoas. Verdade. Não busco agradar a homens, mas a Deus. Gálatas 1:10. Peso. Preocupação com o futuro. Verdade. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Mateus 6:34. E aí, todos os dias de manhã, quando você acorda e à noite antes de dormir, você lê essas verdades, em voz alta. Você está reprogramando sua mente. Você está renovando seus pensamentos. E neurociência comprova. Quando você repete uma verdade consistentemente, você reconstrói as redes neurais do seu cérebro. Você literalmente transforma sua mente. Mas agora vem o passo mais poderoso, o que ninguém fala, o que vai virar sua vida de cabeça para baixo. O passo 4 é o mais radical de todos, e quando você aplicar, as pessoas ao seu redor vão achar que você enlouqueceu, mas é o que vai salvar sua vida. O passo 4 é: pratique o descanso intencional, não descanso acidental. Não quando sobrar tempo. Intencional, planejado, sagrado. Jesus disse em Mateus 11:28-30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso não é sugestão, é um convite divino. E em Salmos 127:2, Davi escreve: inútil vocês levantarem cedo e dormirem tarde, trabalhando arduamente por alimento. Ele concede o sono àqueles a quem ele ama. Deus está dizendo: pare de tentar fazer tudo sozinho. Descanse, eu cuido de você. Mas aqui está o problema. A cultura glorifica o esgotamento. Hustle até morrer. Dormir é para fraco. Se você parar, vai ficar para trás. Descansar é preguiça. E você acredita nessa mentira. Você trabalha 12, 14, 16 horas por dia. Você não para. Você não desliga o celular. Você não descansa. E aí seu corpo colapsa, sua mente quebra, seu casamento desmorona, sua saúde vai embora. E você olha para trás e pensa: valeu a pena? Mas Deus diz o oposto. Inútil você trabalhar até se esgotar. Eu concedo o sono aos que eu amo. Descansar não é fraqueza. Descansar é sabedoria. E aqui está a verdade que vai destruir a idolatria do trabalho. Descansar é um ato de fé. Quando você para intencionalmente,
Você está dizendo: Deus, eu confio que o Senhor sustenta tudo, mesmo quando eu não estou fazendo nada. Porque se você acha que tudo vai desmoronar se você parar, você está se colocando no lugar de Deus. Você está dizendo: eu sustento o universo, eu mantenho tudo funcionando. Mas você não é Deus, você é humano. E Deus te criou com limites. E quando você respeita esses limites, quando você descansa, você está adorando. Você está dizendo: Deus, o Senhor é Deus, eu não sou. E eu confio no Senhor. Então aqui está o que você faz. Escolha um período por semana para descansar intencionalmente. Pode ser um dia inteiro, pode ser meio-dia, pode ser uma tarde. E nesse período, você faz 3 coisas. Desligue o celular de trabalho. Não responda e-mail. Não resolva problema. Não entre em modo produtividade. Faça algo que restaura sua alma. Leia a Bíblia. Ore. Adore. Esteja com quem você ama. Caminhe na natureza. Descanse. Confie que Deus está cuidando de tudo enquanto você descansa. E eu sei o que você está pensando, mas eu me sinto culpado quando descanso. Essa culpa não vem de Deus, vem do inimigo que quer te esgotar até você desistir. Jesus ordenou os discípulos a descansar em Marcos 6:31. Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Descansar não é desobediência, é obediência. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. Deus multiplica o tempo restante. Você produz mais trabalhando menos, porque você trabalha com a força de Deus, não com suas próprias forças esgotadas. Esses são os 4 passos. E eu sei que funcionam, porque eu conheci alguém que estava há 48 horas de um colapso nervoso, e foi exatamente esse método que salvou a vida dela. Deixa eu te contar essa história. Deixa eu te contar a história do Ricardo. 38 anos, gerente de vendas, casado há 12 anos, pai de 2 meninas. Por fora, ele era o cara bem-sucedido, carro bom, casa própria, carreira sólida. Mas por dentro, ele estava morrendo. O estresse começou devagar. Primeiro foi a pressão no trabalho, metas impossíveis, chefe cobrando, equipe dependendo dele. Ele começou a trabalhar 12, 14 horas por dia. Levava trabalho para casa. Respondia e-mail de madrugada. Fim de semana, trabalhando. E aí vieram os sintomas físicos. Dor no peito, falta de ar, insônia. Ele acordava às 3 da manhã com o coração disparado, pensando em tudo que tinha que resolver. Foi ao cardiologista. Fez todos os exames. O médico disse: seu coração está saudável, mas você está com estresse crônico. Se você não parar, seu corpo vai parar por você. Mas Ricardo não parou, ele acelerou. Eu só preciso passar esse mês, depois eu desacelero. Mas o mês virou 2, 2 viraram 6, e o estresse só aumentava. Até que chegou aquele dia. Ricardo estava em uma reunião importante, apresentando resultados, e do nada, ele não conseguiu mais respirar. O peito apertou, a visão escureceu. As mãos começaram a tremer. Ele saiu correndo da sala, trancou-se no banheiro e teve um ataque de pânico. Ele ligou para a esposa chorando. Eu não aguento mais. Eu vou enlouquecer. Eu não sei mais o que fazer. A esposa foi buscá-lo, levou ele para casa. E naquela noite, Ricardo olhou no espelho e não se reconheceu. Olheiras profundas, rosto pálido, olhos vazios. E ele pensou: eu tô me matando. E para quê? Ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele tinha sucesso, mas não tinha saúde. Ele tinha uma família, mas não tinha tempo para eles. E foi naquela noite que ele caiu de joelhos e gritou: Deus, eu não aguento mais. Ou o Senhor me ajuda, ou eu vou desistir de tudo. Foi quando um amigo da igreja compartilhou com ele esses mesmos 4 passos que eu acabei de te ensinar. Ricardo confessa, ele ficou cético. Como oração vai resolver algo que nem remédio resolveu? Mas ele estava desesperado e decidiu tentar. Ele aplicou o passo 1. Pegou um caderno e escreveu tudo o que estava carregando. E quando ele terminou, eram 2 páginas de pesos. Medo de ser demitido, culpa por não estar presente com as filhas,
pressão de sustentar a família, medo de decepcionar todo mundo, vergonha de estar fraco. Ele olhou para aquela lista e chorou. É por isso que eu tô assim. Aí ele aplicou o passo 2. Confessou cada peso, um por um, em voz alta. Pai, eu confesso que eu tô carregando o medo de ser demitido. Eu entrego isso nas suas mãos. E ele fez isso com cada item, chorando, soltando, entregando. Depois aplicou o passo 3. Ao lado de cada peso, ele escreveu uma verdade bíblica. Medo de não ter o suficiente. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Medo de falhar. Eu estou com você, não tema. Isaías 41:10. E todos os dias, de manhã e à noite, ele lia essas verdades em voz alta. Mas foi o passo 4 que mudou tudo. Ricardo tomou uma decisão radical. Ele escolheu o domingo como dia de descanso intencional. Desligou o celular de trabalho. Não abriu e-mail. Não resolveu o problema. Ele ia à igreja. Passava tempo com as filhas. Almoçava com calma. Descansava. E no começo, ele se sentia culpado. Eu deveria estar trabalhando. Mas ele escolheu confiar. Deus, eu confio que o Senhor cuida de tudo enquanto eu descanso. Nos primeiros dias, nada mudou. O estresse ainda estava lá. O medo ainda estava lá. Mas Ricardo continuou. Todos os dias, identificando, confessando, renovando, descansando. E aí, na terceira semana, ele percebeu algo. Espera, eu dormi a noite toda. Era a primeira vez em meses que isso acontecia. Na quarta semana, ele teve um problema no trabalho que normalmente causaria pânico. Mas dessa vez, a paz veio primeiro. Ele pensou, Deus está no controle. Eu vou fazer o que posso e confiar no resto. E resolveu o problema com clareza, sem desespero, sem colapso. Não foi instantâneo, foi um processo. Mas funcionou. Hoje, 2 anos depois, Ricardo é uma pessoa completamente diferente. Ele ainda trabalha duro, mas não trabalha esgotado. Ele ainda tem desafios, mas não tem colapsos. Ele ainda sente pressão, mas não sente pânico. E sabe o que ele me disse? Eu não apenas venci o estresse, eu descobri uma intimidade com Deus que eu nunca tive antes. O estresse foi o caminho que Deus usou para me ensinar a confiar nele de verdade. Ele voltou a dormir em paz. Ele voltou a sorrir de verdade. Ele voltou a estar presente com as filhas. E a carreira. Ele foi promovido. Porque ele trabalha com a força de Deus, não com forças esgotadas. E se Deus fez isso pelo Ricardo, ele pode fazer por você. Não importa há quanto tempo você luta com estresse. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. Não importa quão impossível parece agora. Deus está aqui, agora, querendo te encontrar nesse deserto. Ele quer que você solte o peso que você não foi feito para carregar. Ele quer renovar sua mente com a verdade dele. Ele quer te ensinar a descansar na força dele. E eu quero fazer uma coisa agora. Vamos orar juntos. E essa não vai ser uma oração comum. Vai ser uma oração onde você vai identificar, confessar, renovar e descansar. Se você estiver em um lugar privado, pode falar em voz alta comigo. Se não, pode orar no coração. Deus ouve. E se você está dirigindo, não fecha os olhos, mas seu coração pode estar aberto. Então respira fundo, porque sua transformação começa agora. Vamos orar. Pai Celestial, eu venho até o Senhor agora, com o coração aberto, e entrego o meu estresse nas suas mãos. Senhor, eu identifico agora o que eu estou carregando. Eu estou carregando o medo, a pressão, a culpa, a preocupação que está me esmagando. Eu estou carregando responsabilidades que o Senhor nunca me deu. Eu estou carregando expectativas que não são suas. Eu estou carregando o peso de tentar controlar o que só o Senhor pode controlar. E agora, Pai, eu confesso especificamente, eu confesso que eu tentei fazer tudo sozinho. Eu confesso que eu coloquei o trabalho acima da minha saúde. Eu confesso que eu esqueci que o Senhor é Deus e eu não sou.
Senhor, eu entrego cada peso nas suas mãos agora. Eu entrego aquele medo que me rouba o sono. Eu entrego aquela pressão que acelera meu coração. Eu entrego aquela situação que parece impossível. Senhor, eu escolho confiar, mesmo quando não vejo a solução. Eu escolho descansar, mesmo quando tudo parece fora de controle. Eu escolho soltar, porque eu sei que o Senhor segura tudo. E agora, Senhor, eu renovo minha mente com a sua verdade. Onde minha mente diz você vai falhar, o Senhor diz, eu estou com você. Onde minha mente diz, você está sozinho, o Senhor diz, eu nunca te deixarei. Onde minha mente diz, não há esperança, o Senhor diz, eu tenho planos de bem para você. Onde minha mente diz, você não aguenta mais, o Senhor diz, venha a mim e eu lhe darei descanso. E agora, Pai, eu faço uma escolha. Eu escolho descansar na sua força. Eu escolho confiar no seu cuidado. Eu escolho obedecer o seu convite ao descanso. E eu recebo agora a paz que excede todo o entendimento. A paz que guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Eu recebo o descanso que só o Senhor pode dar. Eu recebo a força que vem de você, não de mim. Obrigado, Pai, porque o Senhor me ouve. Obrigado porque o Senhor me sustenta. Obrigado porque o Senhor nunca me abandona. Em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo agora, algo mudou. Pode ser que você não sinta imediatamente, mas uma semente foi plantada. E Deus está trabalhando neste exato momento. Agora, eu preciso que você faça uma coisa. Deixa um comentário agora dizendo, eu entrego. Não precisa explicar. Não precisa detalhar, só escreve, eu entrego. Porque quando você declara publicamente, algo poderoso acontece. Você quebra o poder do segredo. Você traz para a luz, e eu vou ler cada comentário. E vamos orar juntos como comunidade. Então vai lá agora, eu entrego. E se este vídeo te ajudou, se você sentiu que Deus falou com você através dessas palavras, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana eu trago conteúdos assim, reais, práticos, bíblicos, sobre como Deus transforma vidas através de princípios que funcionam. Não é teoria, não é teologia vazia, é a palavra de Deus aplicada aos problemas reais que você enfrenta todo dia. E lembra, você não está sozinho, Deus está com você, Deus te vê, Deus te sustenta, e Ele está te convidando agora. Venha a mim e eu lhe darei descanso. Aceita esse convite. Nos vemos no próximo vídeo. Fique em paz.